Hello friend, how are you doing? Eu sou o Eduardo, esse é o canal English Coaching. Hoje eu quero passar para você uma coisa que surgiu a partir de uma demanda de um aluno meu hoje à tarde, hoje de manhã. Na verdade o nome dele é Márcio Paz, um abraço para ele aí. E ele veio me perguntar sobre se ele estava no caminho certo em aprender inglês, fazer um paralelo, né, dos estudos dele, utilizando de séries, certo? De Netflix, o que seja. E ele pediu a minha opinião, e eu passei a minha opinião séria para ele, porque afinal de contas, quem me conhece sabe que eu sou muito exigente, bastante rigoroso, cri na real, porque eu quero o melhor para o meu aluno. Então, assim, não posso dizer o que eu acho sem falar a verdade, certo? E aqui vai, então, o que eu falo para todo mundo que quer aprender inglês de maneira eficiente usando séries. São 3 coisas para serem feitas e uma coisa para nunca ser feita. Fica ligado aí, dá o seu joinha se você quiser descobrir como tirar proveito, então, de usar do seu entretenimento para poder aprender inglês a ouvir e a falar também. E não só isso, ler e eventualmente escrever. Tá bom? Começamos agora! Então aqui vai, o primeiro passo para você começar a tirar bom proveito de qualquer série. Mas vamos lá, antes disso eu quero colocar o seguinte: as séries atuais, elas são rápidas, elas possuem piadinhas rápidas, elas têm pequenos episódios, são de 40 minutos, mas que cada um tem pequenas cenas, tomadas diferentes, e que por essa razão acaba que o timing das séries é bastante rápido. Tá? O exemplo disso aí, de uma série bastante comum que todo mundo conhece, são os Simpsons. São várias piadinhas curtas o tempo todo. E fica difícil para o aluno mais básico poder sacar o que aquela piada quer dizer de verdade. Então, a primeira coisa que eu sugeriria seria o seguinte: há várias séries dos anos 80, por exemplo, que são legais pra caramba e que tem um timing diferente, ou seja, a língua é falada de um ritmo diferente, mais lento. Assim como dos anos 70 o timing é mais lento do que o dos 80, nos anos 80 você pode encontrar coisas bem legais, nos 70 também, mas que vão ter então um timing mais adequado para você se desenvolver com mais tranquilidade, ou seja, para você entender melhor. E aqui então, o primeiro passo seria qual? Assistir a um episódio completo, certo? Completamente em português, sem nada, completamente em português, ok? Em seguida, o que você deve fazer? Você vai agora, então, assistir a esse mesmo episódio completamente ouvindo, sem legenda, ouvindo somente a trilha original, o som original, certo? Ouvindo as pessoas e tentando associar os sons que você ouviu do português com os sons que você está ouvindo em inglês. Completamente som, não falei em legenda, certo? Sons em inglês agora, associando aos sons do português, que você já viu da primeira vez, pois viu completamente em português, sem qualquer tipo de legenda, certo? Esse é o segundo passo. O terceiro passo, e mais importante talvez seja agora, você vai assistir a mesma série apenas lendo as legendas. Você vai tirar o som e vai deixar simplesmente com as legendas em inglês, para você associar então as ações com tudo aquilo que você já viu. Você ouviu em português, você ouviu em inglês, agora você está lendo em inglês, certo? Eu sei que vai haver vocabulário que você não conhece, mas esse é o momento de pausar e tirar a dúvida sobre o vocabulário. Porque você, afinal de contas, tem vários recursos, vários dicionários online, até o mesmo Google Tradutor, se você não tiver um dicionário legal, mas eu tenho aí o Lingui, por exemplo. Eu adoro usar o Lingui, o Word Reference é bacana. Enfim, o dicionário que você acessar, que você tiver mais segurança. Agora você vai tirar a dúvida daquelas expressões, certo? Associando as expressões e ao vocabulário novo que você está adquirindo, agora que você vai fazer isso para poder então desenvolver o seu vocabulário. E esse é o terceiro passo. Vou passar para você agora o que você não deve fazer. Tá legal? Amigo, amiga, preste bem atenção ao que eu vou dizer agora. Não veja, assista séries ouvindo e lendo as legendas. Eu sei que muitos professores fazem coisas que querem que para parecer a coisa mais fácil, mas a coisa não é fácil. Quando você ouve a trilha original, o som original, em inglês naturalmente, e lê as legendas, você só faz uma opção, que é, então, a opção da leitura, certo? Muito dificilmente no nível básico você vai conseguir associar o som com a leitura simultaneamente, porque são 2 sentidos. Ouvir é uma coisa, ler é outra coisa. A gente ouve para falar e a gente lê e escreve de maneira simultânea, mas a gente não faz o ouvir nos primeiros estágios, ouvir e ler ao mesmo tempo. Isso é muito complicado, inclusive se você for fazer em português, ouvir um som em português e ler, você vai optar por um ou outro, e quando você lê, você perde os detalhes todos, você perde os detalhes então do filme em si, e todos os roteiros são de certa forma para serem entendidos. Portanto, não tenha medo, não perca a carteira no escuro e procure no claro, ou seja, não queira aprender a
falar inglês lendo, porque isso não ajuda, certo? São coisas distintas. Elas se complementam mais tarde, mas não no começo. Então, não comece a assistir séries ouvindo o som original e lendo as legendas em inglês para você aprender. Isso não é eficiente, isso produz frustração e acaba confundindo. Eu sei que para algumas pessoas dá essa sensação de que isso funciona, mas se você seguir os passos, tudo tem uma didática, tudo tem passos para serem seguidos. Se você seguir os passos que eu falei, aí então, depois de fazer o passo 1, que seria ouvir em português, o passo 2, que seria simplesmente ouvir em inglês, o passo 3, que seria ler as legendas sem o som e aí tirar suas dúvidas de vocabulário, então você pode agora sim ouvir ou assistir a série com o som original, porque a sua memória fonológica, a sua memória fotográfica vão trabalhar e vão trazer para vocês de maneira mais eficiente as palavras que você quer. E aí, somente depois disso, não adianta nada você conhecer novas palavras, o som das novas palavras, se você não reproduzi-las. Ou seja, ouvir séries em inglês, entender séries em inglês, não significa imediatamente você poder falar inglês. Se você não repetir as expressões que você separou lá quando você buscou a legenda, se você não fizer questão de falar o seu inglês com pessoas, mesmo que seja gravando para você se ouvir, mesmo que seja na frente do espelho, se você não fizer isso, não vai adiantar muita coisa. Você vai entender, só que é muito importante, mas na hora de você soltar, você vai sentir dificuldade. Aí você vai se perguntar, como eu posso entender tudo das séries que eu assisto sem que eu consiga falar o que eu quero com a rapidez que eu quero? E essa é a questão. Por essa razão, siga os passos, faça isso pelo menos uma vez e diga para mim se isso funcionou para você ou não, se não funcionou. E se você concorda ou não concorda comigo, deixa eu saber aqui embaixo. Além de dar o seu joinha e inscrever-se no canal, faça a sua crítica, faça o seu comentário, fale da sua experiência para a gente poder comparar o que eu penso com uma série de outros professores que pensam diferentes, mas essa é a minha opinião sincera de um professor que é rigoroso, honesto, que está há 25 anos fazendo isso e quer o melhor para você. Ok? See you next video. Thanks for watching this one and bye bye. God bless you. Bye bye now.